Eu estava no último ano quando isso aconteceu. Era a temporada de futebol em nossa escola secundária. Sempre foi animada com os jogos de futebol, porque nosso time era realmente bom e não havia mais nada para fazer em nossa cidade pacata. Um dia na escola, estávamos em uma espécie de eletiva sem sentido. Meu amigo JJ estava nessa aula comigo, então sempre ficávamos brincando. Era uma sexta-feira e havia um jogo de futebol mais tarde naquele dia, então planejamos ir. JJ, sendo bom de lábia que sempre foi, girou a cadeira para encarar as garotas, Kyla e Ashley, e as convidou para ir ao jogo de futebol. Nós já a conhecíamos muito bem, então não era estranho. Elas pareceram animadas para nos encontrar mais tarde. Então JJ me deixou em casa, após a escola. E umas 4 horas depois, ele me pegou e depois pegamos Kyla e Ashley. Dirigimos até o estacionamento da escola, perto da floresta. Tínhamos algumas bebidas no carro. E nos certificamos que ninguém estava passando. Então colocamos mais um pouco em garrafas de água para levarmos para as arquibancadas. Fomos logo para garantir que conseguíssemos bons lugares na fileira. Como o jogo começou tarde, estava escurecendo durante o terceiro quarto. E no quarto quarto, já estava escuro. Nosso time estava perdendo, o que era raro, e muitos alunos nas arquibancadas estavam indo embora antes da final. Nós decidimos ficar, planejando passar um tempo no campo depois de tudo. O jogo terminou e nosso time perdeu feio. O campo e as arquibancadas estavam silenciosos. As pessoas saíram das arquibancadas. O time correu de volta para o vestiário envergonhado. E o time visitante estava voltando para o ônibus. Em 10 minutos, praticamente éramos os únicos na arquibancada. Além de mais algumas pessoas, talvez, no campo. Nós estávamos bem bêbados nessa altura. E a derrota do time não estava arruinando a nossa diversão. Quando as luzes em campo se apagaram, ficou praticamente escuro, exceto pela luz da lua, que iluminava levemente. Todo mundo tinha ido embora. Decidimos deitar no campo. JJ correu para o carro para pegarmos bebida. Por volta das 10, JJ sugeriu irmos até a floresta ao lado do campo de futebol. As garotas, é claro, ficaram com medo, e por isso parecia divertido para nós. Quando elas visitaram, nós nos levantamos e corremos em direção à floresta, deixando-as sozinha no escuro, sabendo que elas ficariam assustadas e nos seguiriam. E foi isso que aconteceu. Rastejamos sob um pedaço de cerca, rasgados que as crianças usavam para entrar na floresta, e começamos a descer a pequena colina em direção à floresta. As garotas estavam relutantes em nos seguir, mas acabaram nos seguindo. Eu e JJ corremos mais rápido para nos esconder e assustá-las depois. Assim que ouviram nossos passos correndo, tentaram nos seguir, mas não conseguiram nos acompanhar. E acabaram nos perdendo de vista. Nós nos escondemos atrás de algumas árvores e rimos por alguns segundos. Então JJ me cutucou e me pediu para olhar naquela direção. Embora estivesse escuro, conseguíamos ver, talvez apenas devido à luz da lua, que encontrava seu caminho através das árvores. Era uma figura negra, alta, talvez a uns 15 metros de nós, entre duas árvores. Foi uma visão aterrorizante. Então essa figura começou a falar. Era uma voz de mulher, e ela disse: Vocês, garotos, não deviam estar aqui. Nós ficamos ali parados, olhando em silêncio para a figura da aparente mulher. Mas ambos percebemos que ela parecia estar ficando maior e mais próxima, muito rapidamente. E não víamos as pernas se movendo, ou o que presumíamos ser pernas, e não ouvimos passos. JJ e eu viramos e começamos a correr. Correndo e chamamos pelas garotas até encontrá-las. E elas nos seguiram para fora da floresta. Dissemos a elas para nos seguir até o carro. Quando finalmente chegamos no carro, contamos a elas que uma mulher de 7 pés de altura estava na floresta. JJ pensou que eu não tinha visto, mas eu confirmei para ele. Eu também vi. As garotas estavam assustadas e pediram para que disséssemos que estávamos brincando, mas não estávamos. Nós observamos do carro para ver se alguém sairia da floresta, mas ninguém saiu. A maior pergunta é: por que uma mulher mais velha estaria lá, sozinha à noite? Não é como se fosse uma trilha natural.
Era uma área cercada de floresta. Naquela época, nossa escola não tinha segurança, então não era estranho. Nós 4 fomos para casa de JJ depois. Eu vou deixar o restante daquela noite para sua imaginação. Agora avançando rapidamente para aquele verão, quando eu estava trabalhando na escola pela última vez como zelador de verão, porque eu ganhava um aumento a cada verão que eu voltava. Haviam cerca de 4 de nós no prédio, 2 zeladores mais velhos e o outro jovem de 18 anos. Eu estava no pátio central da escola, cortando a grama, quando avistei alguém na janela de cima. Era uma mulher mais velha. Parecia ter uns 65 anos, talvez à distância, com cabelos curtos e encaracolados, mas seu rosto estava meio borrado, devido ao reflexo da janela. Parei de cortar e acenei para ela. Ela não acenou de volta, nem se moveu. Basicamente corri para dentro onde meu chefe estava e perguntei sobre a mulher lá de cima. Ele me perguntou quem era. Então eu pedi para ele me seguir. Ela estava em uma das salas de aula, de matemática. Levei até o corredor de matemática no segundo andar, mas para minha surpresa, todas as portas das salas estavam trancadas e as luzes estavam apagadas. A sala de aula onde eu a vi estava vazia. Meu chefe me disse que não havia mais ninguém lá no prédio e que eu precisava tomar um café. Ele desceu novamente e eu fiz o mesmo. Fiquei genuinamente assustado depois de terminar de cortar a grama. Comecei a esfregar os corredores e as salas de aula no segundo andar. Eventualmente, estava no corredor de matemática e eu teria que esfregar o chão de todas as salas lá. Abri todas as portas e acendi todas as luzes. Tinha um rádio tocando música no chão, como de costume. Sobre a música, ouvi uma voz distinta de uma mulher que disse: Jovem homem. Veio de uma das salas de aula, mas não consegui identificar qual. Desliguei a música e comecei a verificar todas as salas próximas. Desesperado para encontrar alguém, todas as salas de aula estavam vazias. Até mesmo verifiquei atrás das mesas. Os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Eu senti um impulso de lutar ou fugir. Saí correndo para o térreo e contei novamente a meu chefe que tinha ouvido uma voz agora. Ele simplesmente me disse para ir para casa, descansar e dormir. Ele achava que eu estava ficando louco. Só então relacionei os dois incidentes. E se estivessem conectados? E se o que o JJ ouvimos na floresta e o que eu ouvi na sala de aula tivessem alguma relação? Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, disse ao meu chefe que não queria trabalhar no corredor de matemática, pois estava assustado. Pelo resto do verão, nunca mais entrei naquele corredor. Desde então, acredito plenamente que minha antiga escola secundária é assombrada por algum espírito de uma mulher mais velha. Não tenho outras explicações. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, no meu segundo ano do ensino médio. Infelizmente, a hora do almoço era sorteada aleatoriamente. Então, naquele ano, só tinha meus amigos Liam e Mike comigo nesse horário de almoço. Alguns meses após o início das aulas, um novo garoto entrou na aula de astronomia, no primeiro período. Nosso professor, que gostava de fazer piadas, fez com que ele se apresentasse para a turma. Seu nome era Craig. Depois de um minuto zoando o Craig, o professor pediu para que ele sentasse. Eu estava na última fileira, e a única carteira vaga ficava ao lado da minha, no canto de trás. Craig veio até mim e sentou ao meu lado. A aula ainda não havia começado oficialmente, então todos ainda estavam conversando. Quando Craig se sentou, olhou ao redor da sala e de repente senti um olhar em minha direção. Quando eu virei, os nossos olhos se encontraram. Ele inclinou a cabeça e disse: "E aí?" Eu respondi: "E aí, cara?" Ele se apresentou, e eu também. Disse meu nome. Craig era um garoto branco com uma barba rala e desgrenhada. Ele não era atraente, mas também não era horrível. Parecia apenas um cara comum. Ele estava de conversa fiada comigo, e eu estava apenas sendo simpático, imaginando como o primeiro dia em uma nova escola podia ser difícil. Eu provavelmente fui a primeira pessoa com quem ele conversou na escola. Naquele período, tínhamos que formar grupos para um projeto. Craig me pediu para trabalhar com ele, e eu concordei.
Por que não? Eu não tinha amigos próximos naquela aula mesmo. Todos tinham laptops nessa aula, então começamos a trabalhar no projeto. Rapidamente percebi que não gostava do senso de humor de Craig. Ele fazia piadas demais e agia como se fôssemos grandes amigos, mas suas piadas não eram normais. Ele ria de maneira constrangedora toda vez que fazia uma piada, e usava palavrões o tempo todo, fazendo piadas sujas e vulgares constantemente. Eu não era sensível a esse tipo de coisa, mas com ele era demais. No final da aula, tivemos que trocar números para o projeto. Depois, fui para o meu próximo período. Mais tarde, durante o almoço, Mike não veio para a escola naquele dia. Então era apenas Liam e eu, em nossa pequena mesa redonda. De repente, Liam olhou para cima e viu alguém atrás de mim. Uma cadeira foi puxada para perto e quando olhei, vi Craig. Ele deu um tapinha no meu ombro e disse: "E aí, camarada?" Internamente, senti um desconforto, pois isso significava que ele estaria sentado ali, todos os dias a partir de agora. Tentei manter uma atitude positiva e lhe dar uma chance. Talvez ele não fosse tão ruim assim. Liam tentou ser simpático no início, mas logo percebeu que algo estava errado. Craig continuava agindo de maneira estranha, e Liam me lançava olhares significativos, sempre que Craig não estava olhando. Aquele almoço selou o fato de que algo estava errado com Craig. Não estou julgando ninguém por ser antissocial, mas algo nele parecia sombrio. Suas piadas ultrapassavam o limite de uma personalidade antissocial. Após a escola, já que era sexta-feira, fui para casa a pé. Enquanto caminhava, comecei a trocar mensagem com meu grupo de amigos sobre o que faríamos mais tarde. Em certo momento, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, percebi que era Craig. Ele disse para eu me virar. Virei e vi ele correndo na minha direção pela calçada. Suspirei e esperei por ele. Quando ele me alcançou, perguntou a distância até minha casa. Respondi que era cerca de 10 minutos a pé. Ele disse que era o mesmo para ele e sugeriu que fôssemos juntos. Então ele propôs trabalharmos juntos no projeto e depois tomar uma cerveja. Respondi que já tinha planos com meus amigos, inventando uma desculpa para evitar que ele se intrometesse. Ele insistiu em saber o que eu faria e até perguntou se podia se juntar. Sem saber o que dizer, inventei outra desculpa, dizendo que a mãe de Liam não deixava estranhos entrarem na casa. Pareceu funcionar e continuei a caminhar, enquanto ele seguiu em frente. No entanto, notei que ele olhou para trás algumas vezes, enquanto eu me afastava. Depois ele me mandou uma mensagem, e eu simplesmente o ignorei. Mais tarde, enquanto estava na casa de Liam, recebi uma mensagem perturbadora de Craig, perguntando sobre uma viatura policial em frente à minha casa. Fiquei confuso e fui verificar, mas não havia viaturas. Era apenas mais uma tentativa estranha dele de me chamar lá fora. Continuei ignorando e evitando-o. No dia seguinte, na escola, ele estava ausente e nunca mais o vi. Pelo que parece, ele transferiu de escola novamente. Posteriormente, soube que ele tinha histórico de causar problemas em outras escolas. Nunca soube ao certo quais eram suas verdadeiras intenções, mas o encontro com ele foi de longe a experiência mais estranha e perturbadora que eu já tive.